Olá, cursistas! Sejam muito bem-vindos. É um prazer estar aqui com vocês. Meu nome é Márcia, sou bacharel em Ciências Contábeis, pós-graduada em Controladoria e Finanças. Aqui trabalharemos a disciplina Constituição Cooperativista. Peço que em nossas aulas vocês estejam munidos de papel e caneta para quando surgir alguma dúvida, vocês anotarem e depois postarem no nosso Fórum Tira Dúvidas. Já aproveitando as oportunidades para dizer que vai haver um Fórum Tira Dúvidas para cada uma de nossas aulas. Então postem as dúvidas no fórum pertinente à nossa aula. E para que tenhamos um bom resultado, será necessária a dedicação de vocês nos estudos e atividades da sala virtual. Mas também é muito importante que vocês leiam toda a apostila. Vamos começar? Bem, vamos então falar um pouco sobre a Constituição Cooperativista. Para criar uma cooperativa, inicialmente passa pela formação de um grupo de pessoas e lembramos que a qualidade do grupo é muito importante. Por isso, o grupo não deve ser compreendido apenas como uma reunião de vários indivíduos. É importante entendermos que para formar um grupo de indivíduos em um grupo social, os interessados desse coletivo têm que demonstrar que são membros do grupo, ou seja, têm que se definir como membros. Além disso, objetivos comuns, normais, sociais, que são estabelecidas, é importante que sejam apresentados. É bom lembrarmos aqui que a partir das vivências, percepções que são compartilhadas por determinado grupo, que é construído uma identidade social. Temos então a identificação do indivíduo como ideal cooperativista em uma cooperativa que é fator desejável. Por isso, vamos começar a falar sobre os aspectos psicossociais na Constituição Cooperativista. Aqui, devemos considerar a importância desses fatores psicológicos e sociais, por isso, psicossociais. Para que haja compreensão se o grupo esteja ou não em condições de desenvolver uma cooperativa e tenha suas chances de sucessos aumentadas. Vamos então falar. Temos então fatores psicossociais aqui no slide. E entre esses fatores psicossociais, que é muito importante conhecê-los, primeiro, nós temos a cultura da cooperação. O que seria essa cultura de cooperação? Bem, ela se forma de princípios como a solidariedade e mutualidade. Então, a cultura da cooperação é uma ideia nova baseada em um relacionamento de interdependência entre pessoas. E essas pessoas têm diferentes potencialidades, mas tem o objetivo de alcançar um bem comum. O que precisa é estabelecer uma relação de convivência e confiança. Por isso, a cultura ela é um processo dinâmico do aprendizado, de viver em sociedade. Envolvido nelas, aprendemos nossos valores, crenças, práticas. E por estar sempre construindo, ela está em permanente transformação. Quanto à coesão grupal, é que a coesão deve estar amparada nos objetivos da cooperativa e no comprometimento dos sócios para com eles. Então, é importante essa coesão, que é a ligação harmônica. Entendemos aqui que para ela é muito mais importante o grau de interdependência. E esse grau de interdependência é as relações entre os indivíduos do que de semelhança. Aqui, a coesão
é fruto de um sentimento onde o resultado coletivo representa o próprio resultado individual. E é mais importante, ela como decorrente apenas de forças simpatizantes entre os membros do grupo. Quanto ao investimento do sócio, quando falamos em investimento, estamos falando de aplicação de recursos, de tempo, de esforço. É imprescindível que os sócios invistam algo seu como bens, como capital ou trabalho na cooperativa. Isso gera comprometimento na organização. Caso não ocorra esse comprometimento, dificilmente ele será sustentável ao longo do tempo. Por isso, podemos distinguir que quando sócios de determinada cooperativa recebem tudo de graça, sem depender de esforços para conseguir organizar-se produtivamente, o seu comprometimento perante a cooperativa tende a ser baixo. Isso provoca o enfraquecimento da organização na primeira dificuldade. E quanto à idade dos sócios? Uma questão importante aqui a ser considerada é com relação à idade dos cooperados. Nota-se que quanto mais jovens os associados, maior são as chances de sucesso que a cooperativa pode alcançar. Por quê? Porque os jovens eles são mais abertos às novas informações que os mais velhos. E você sabe que nos dias atuais é uma característica bem relevante. Mas logo vou falando que isto não significa que as pessoas de idade mais avançada não possam construir cooperativas. Essa situação é apenas uma constatação referente a alguns estudos. E esses estudos é que indicam que devemos estar atentos para que possam ser adquiridas estratégias que auxiliem com relação à sobrevivência de investimentos cooperativos. Agora, com relação à crise de emprego, o envelhecimento da população está levando a ter um crescimento de iniciativas empreendedoras de pessoas de idade mais avançada. É um pessoal que tem maior experiência e também maior resistência para mudar. Nessa situação, devemos notar estas questões de forma que vão auxiliar o grupo e assim conquistar os bons resultados. Legitimação do poder na cooperativa. A legitimação ela está diretamente ligada com a referida participação que o sócio se atribui. Quanto mais representado ele se sente pela diretoria, mais participação e compromisso ele assume com a cooperativa. Aqui, quando o participante percebe que a diretoria o representa, tem interesse para com ele. Participação e compromisso será assumido por ele. Por isso, os canais de comunicação e a expressão entre o associado e a diretoria estão diretamente relacionados com a representação e a participação. Pessoal, vale lembrar que a diretoria, neste sentido, tem um papel muito importante, que é propiciar, estimular, quando acontecer de não existir essa abertura para com os sócios. Assim, o que implica mais em legitimidade do que mudança de diretoria é a administração democrática. E os cooperados têm que ter confiança e acreditar que o seu líder é a pessoa certa para estar à frente do empreendimento. Dessa forma, os sócios se sentem mais envolvidos e tendem a participar mais e melhor na cooperativa.
a liderança nas cooperativas. Caros alunos, aqui na figura de um líder, no meio das interações dos membros, surge a liderança. Os integrantes percebem que certo indivíduo, aquele que mais contribui para realizar objetivos coletivos, tende a ser o líder. Quando vão criando cooperativa, a fé, a ideologia e a motivação referente ao cooperativismo são elementos que a liderança deve apresentar. E para manter a sua autonomia, a cooperativa ela deve ser produtiva. Esses elementos devem estar a serviço do processo produtivo, do empreendimento. Do contrário, a cooperativa ela poderá apresentar dificuldades e não alcançar os objetivos coletivos traçados. A liderança apresenta uma relação muito próxima ao poder. E a condição de líder deduz que este tenha a liberdade de exercer o poder. Mas observe, não está se referindo aqui ao poder dominador e paternalista, onde a vontade de um ou de uma minoria prevaleça. O poder a que se refere é o de discernir, de reconhecer as potencialidades, reconhecer os limites do capital de inteligência do grupo, de mobilização e envolvimento dos cooperados e de resolução de conflitos. Acrescenta-se aqui também a boa comunicação, transmitir assuntos da cooperativa, de maneira que se tenha fácil entendimento entre associados, capacidade para ouvir opiniões, ouvir sugestões dos indivíduos e também que seja facilitado o acesso para que estejam informados. A questão do desafio nas cooperativas é enorme. Daí a sua importância e responsabilidade. O que se tem observado no meio do cooperado é que quando a cooperativa tem bons resultados, os indivíduos assumem que são donos. Mas quando a cooperativa passa por dificuldades e os resultados não são satisfatórios, logo já responsabiliza quem? A direção da cooperativa. A responsabilidade pela sua situação não favorável. Só que é importante que eles vejam que para alcançar bons resultados, êxitos nas atividades, é necessário que eles estejam envolvidos, comprometidos, que seja parte da organização, seja nos momentos bons ou nos momentos ruins. O comprometimento faz com que os cooperados trabalhem mais à vontade, ajudam de forma ativa para ajudar a cooperativa e assim alcança o sucesso que é transformado em benefícios sociais e econômicos para os membros. Quanto ao nível de renda dos sócios, essa situação pode ser uma fonte de conflitos. Por quê? Porque aqui nos deparamos com pessoas com níveis de renda bastante diversos em uma mesma cooperativa, inclusive por ocasião de sua fundação. Os cooperados de renda mais alta começam a ter comportamentos como se fossem donos da cooperativa, pelo fato de deter mais poder financeiro e social, e acabam por influenciar os rumos da cooperativa. Ocasionam distorções em seus objetivos, que são da coletividade e para a coletividade. Óbvio, não vamos generalizar isso, não acontece em todas as cooperativas. Mas devemos estar atentos
porque essa situação ela pode ocasionar ou ser causa de conflitos nas cooperativas. E o nível de escolaridade? Aqueles cooperados mais escolarizados, por vezes, têm forte tendência a se apropriar da cooperativa, causando uma menor participação dos associados com grau menor de escolaridade e assim gera um afastamento. Aqui percebemos que pode gerar comportamentos muito semelhantes ao nível de renda dos sócios, até porque os dois, o nível de renda dos cooperados e o grau de escolaridade, possuem uma correlação positiva, porque o equilíbrio do nível de renda e escolaridade dos cooperados podem ser útil para gerar um maior comprometimento entre os membros, principalmente quando está começando o funcionamento da cooperativa. Com relação ao tipo de atividade produtiva, nas cooperativas de produção, onde o trabalho é de forma conjunta, os bens de produção são coletivos. As interações elas são muito intensas, mas as chances de surgirem conflitos são maiores. Aí ocorrem manifestações como: eu trabalho mais que o fulano e ganho a mesma coisa, e o ciclano não faz o trabalho direito. E nestas cooperativas, o resultado ele depende muito do trabalho coletivo, fisicamente juntos. E alguns começam a pensar que contribuem mais do que os outros para o resultado final. Um exemplo que temos aqui são os das cooperativas agropecuárias e de crédito. Nelas, cada associado desenvolve suas atividades de forma independente, apesar de todos estarem praticando a cooperação. Cada sócio desenvolve a sua exploração agrícola e ou pecuária em terras onde são proprietários ou em terras arrendadas. Aqui, os bens de produção são próprios e não são coletivos, e cada sócio é responsável por sua produção, pelos seus investimentos, por seu trabalho e seu resultado. Mas, mesmo assim, é através da cooperativa que os produtores rurais buscam juntos melhores preços, serviços e também um bom lugar de seus produtos no mercado. Percebemos então em que todos contribuem para o resultado final da cooperativa. Agora, em se tratando cooperativas de crédito, cada um possui o controle individual de sua participação. Aqui, o associado é responsável pelo seu trabalho. Esse resultado, ele depende de sua movimentação financeira com a cooperativa. E cada cooperário, ele atua individualmente para a obtenção de seus resultados. Lembramos também que, ao mesmo tempo, eles têm a prática da mutualidade, pois esses recursos investidos são disponibilidades para o financiamento de atividade de outros associados. Assim, eles buscam juntos melhores condições para a obtenção de créditos frente ao mercado privado. Quanto ao trabalho em comum, quanto maior é o trabalho em comum, em conjunto, na cooperativa, maior é a probabilidade de surgirem conflitos. Há uma correlação negativa: quanto maior é a necessidade de trabalhar conjuntamente nas cooperativas de produção, menor é a probabilidade de êxito da cooperativa. Infeliz é uma dura realidade para aqueles que têm uma visão muito romântica e até conservadora das cooperativas. Observa-se nessa situação que existe
contradição com relação à doutrina cooperativista, que afirma ser a união, a solidariedade entre os sócios e o trabalho em conjunto. Agora, com relação ao trabalho da cooperativa, quanto maior é o número de associados, maiores são as chances de ocorrerem conflitos na cooperativa. Porque nessa situação, a diretoria ela acaba de se distanciando dos cooperados. E aí surgem dificuldades de comunicação e participação na cooperativa, e a participação do sócio diminui o tamanho de seu comprometimento para com a organização. Quanto ao objetivo da cooperativa, é deixar claro qual é a atividade produtiva e como ela poderá atrair os sócios ao planejar a constituição de uma cooperativa, gerando uma situação onde eles se beneficiam em participar do conjunto e se sintam motivados pelo trabalho em comum, permitindo obter resultados que individualmente seriam difíceis de atingir. Agora, quanto à participação nas assembleias, é muito valorizada pelos técnicos, doutrinadores e ideólogos do cooperativismo. A participação do sócio é fundamental para o desenvolvimento das cooperativas e ela deve ser conquistada, estimulada. Os cooperados de cooperativas com problemas frequentam mais as assembleias que os sócios daquelas que não apresentam grandes problemas. E aí, como tudo está tranquilo, a responsabilidade ou a tomada de decisões é repassada para os dirigentes e outros sócios que gostam de frequentar as assembleias. Quanto à socialização organizacional, é o processo que busca integrar o indivíduo ao grupo e as normas e costumes da cooperação são transmitidas a ele, visto que o objetivo é preparar os indivíduos para assumir novos papéis e lidar com as novas demandas e situações. Assim, a educação cooperativa neste processo é importante para a sobrevivência das cooperativas, porque através dela o associado poderá entender o cooperativismo, o seu funcionamento, saber o que é uma cooperativa, qual o seu papel como membro, ter conhecimento de seus direitos, deveres e responsabilidades. E também saber qual a importância da cooperação. Para garantir a sobrevivência do empreendimento, não basta apenas a legalização da pessoa jurídica. Precisa ter o reconhecimento dos valores e principalmente os princípios do cooperativismo e saber das responsabilidades que cada um tem para alcançar o êxito na atividade. Sendo assim, a educação, a formação e a informação são instrumentos usuais do processo social organizacional. E o desafio de elaborar as estratégias e adotar as melhores técnicas para tornar o processo de socialização das pessoas na cooperativa os mais bem-sucedidos possíveis é de responsabilidade das lideranças e agentes do cooperativismo. Portanto, esses são os fatores psicossociais na constituição de uma cooperativa. Quanto aos procedimentos para a constituição de uma cooperativa, este momento é resultado de um trabalho feito junto ao grupo interessado. Temos 5 etapas. A primeira é reunir os interessados. Segunda, verificar a viabilidade. A terceira é elaborar a proposta.
A quarta, realização da Assembleia Geral de Constituição. E a quinta é providenciar a documentação necessária para o registro. Vamos então falar de cada uma. Reunir os interessados. É objetivo na criação da cooperativa, cuja finalidade é de discutir o assunto. Aqui nesta etapa, além de interagir a elaboração do diagnóstico, se preocupa em tratar dos objetivos da cooperativa, das condições dos interessados em relação aos objetivos da cooperativa e também da escolha de uma comissão composta pelos interessados, que serão responsáveis em cuidar das providências para a criação legal da cooperativa, sendo indicado um dos seus membros para ser o líder do processo. Verificar a viabilidade. Consiste na verificação das condições necessárias que tornam viável a criação da cooperativa, e o grupo deve estar ciente de suas responsabilidades e que tenha um bom posicionamento claro sobre se a necessidade da cooperativa é sentida por todos. Essa solução é mais adequada? Já existe algum por perto ou nas redondezas que satisfaz a necessidade do grupo? Há interessados dispostos a entrar com o capital necessário para viabilizá-la? E o volume de negócios é suficiente para que os cooperados tenham benefícios? Os interessados estão dispostos a dedicar integralmente à cooperativa? Existe mercado presente, futuro, para os produtos e ou serviços que serão oferecidos? Há um número suficiente de interessados para viabilizar a criação da cooperativa? A verificação da viabilidade da cooperativa está muito relacionada com os aspectos psicossociais. Estes aspectos psicossociais e econômicos contribuem para a realização de um bom diagnóstico da realidade vivida pelo grupo e de suas características particulares. Lembramos que estes questionamentos aqui são sugestões que podem ser exploradas para elaboração ou para elaborar um diagnóstico. Elaborar a proposta quando for identificada a viabilidade socioeconômica da cooperativa. Aí é que irá para a elaboração, que é o plano de negócio, também chamado de relatório esse plano. Ele vai tratar sobre os principais aspectos de planejamento, organização, direção e controle das cooperativas, ou seja, das operações, que é o objetivo, objetos, projetos, atividades, produção, a comercialização, prestação de serviços, em geral, da cooperativa. O plano de negócio, ele vai mudar a construção do estatuto social da cooperativa e todos terão participação pela criação do empreendimento, havendo debate sobre o seu conteúdo, quais as regras e normas. Esse plano é obrigatório para que seja autorizado o funcionamento de cooperativas de crédito por parte do Banco Central do Brasil. Se não houver sua aprovação, a cooperativa de crédito ela não pode iniciar suas atividades. Para outros tipos de cooperativas, o plano não é obrigatório, mas lembramos que o plano não deixa de ser importante para o bom planejamento e organização da cooperativa. Agora, para realizar a Assembleia Geral de Constituição, deve ser feita com hora e local agendados com antecedência, via edital de convocação, que serão fixados em locais frequentados pelos interessados, podendo ser também veiculado por meio da imprensa e rádio.
Quanto aos passos de funcionamento da Assembleia Geral de Fundação da Cooperativa, o coordenador da Comissão de Organização da Cooperativa faz a abertura da Assembleia e solicita aos presentes que escolha o presidente dos trabalhos da reunião, no qual escolhe um secretário para auxiliar na condução da Assembleia. O secretário ele faz a leitura da proposta do Estatuto Social da Cooperativa e os presentes discutem e propõem sugestões de emendas ao Estatuto. As emendas colocadas em votações e aprovadas, elas são incluídas na proposta de Estatuto. Votação do Estatuto pela Assembleia. Em seguida, nós temos a eleição dos cargos do Conselho de Administração ou diretoria e do Conselho Fiscal da Cooperativa, através do voto secreto de todos os presentes, podendo ser eleita qualquer pessoa, desde que não seja impedida por lei, condenada à pena que impeça, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, impedida por crime falimentar de prevaricação. O presidente dos trabalhos convida o presidente eleito para dirigir os trabalhos e o presidente eleito convida os demais membros do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal a assumirem seus assentos à mesa e declara constituída a cooperativa. O secretário ele faz a leitura da ata da Assembleia, que após lida e aprovada, deverá ser assinada por todos os cooperados fundadores da cooperativa. A ata da Assembleia Geral de Constituição é um documento que registra resumidamente tudo o que aconteceu na Assembleia. Ocorrências, deliberações e decisões. Portanto, descreve de forma objetiva e clara cada um dos passos e seus resultados do quadro anterior. São elaboradas em livros próprios, escritas ou podendo ser elaboradas, digitadas e arquivadas no computador. Este documento deve ser escrito de tal forma a evitar a ocorrência de mudanças posteriores. Assim, a ata deve ser elaborada com margens dos dois lados, no caso de ser utilizado o livro, formatada em editor de texto que impeça alterações, PDF, por exemplo, com ausência de parágrafos, sem abreviaturas, com números escritos por extenso, sem rasuras nem emendas, sem uso de corretivo, com verbo no pretérito perfeito indicativo, falou, elegeram, decidiram, e com verbo de elocução, aqueles que introduzem ou iniciam uma fala, falar, perguntar, responder, indagar, comentar, exclamar, com finalidade de registrar opiniões diferentes. Quanto às providências sobre a documentação necessária para o registro, a cooperativa será constituída e será registrada primeiramente na Junta Comercial do Estado. Em seguida, na Receita Federal, lá irá obter o CNPJ, que é o Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas, na Organização das Cooperativas do Estado, e obterá o registro sindical. E, por último, no município, em que está sediada, onde obterá o alvará de funcionamento. Toda associação necessária para o registro em cada órgão deverá ser conferida junto a cada órgão, porque sua relação e cópias variam conforme o órgão, o município e o Estado. Bem, concluímos aqui então a Constituição Cooperativista e com isso encerramos os assuntos da nossa terceira videoaula. Eu espero que vocês tenham gostado e que tenham absorvido ao menos um pouco do que vimos aqui hoje. Lembramos de acessar a sala virtual
participar dos fóruns e postar suas dúvidas. E não se esqueçam dos estudos da apostila e bons estudos e até a próxima aula.